começar, mas falar de geradores elétricos sem conhecer a associação de resistores vai ter uma consequência ruim no final da aula. Como a gente já deu uma olhada em associação em série e associação em paralelo, vai ficar mais fácil de entender essa brincadeira. Então olha só, bateria de carro, quantos volts? Alguém sabe a bateria de um carro, quantos volts tem? Tem obrigação nenhuma de saber também, 12 volts. Pilha comum, 1.5 volts, show de bola. Tomada aqui, 220 volts. Tu vê, né, cara, até agora, eu ia lá, te dava uma bateria de 12 volts, ela tinha 12 volts em qualquer condição, né? Tua tomada tem 220 volts, pode engatar um mundo nela, vai ter 220 volts. Isso é uma mentira, obviamente, né? E a verdade vai ser dita agora. Quando a gente tem um gerador elétrico, primeiro começa pela mentira do nome, né? Ele não está gerando porcaria nenhuma, porque não existe gerador de energia. Porque energia não se cria, só se transforma. Então o nome correto seria transformadores de energia. Mas já que há centenas de anos eles chamam de geradores, nós vamos discutir isso. Gerador, tá bom? Um gerador de eletricidade, quando a gente vai estudar ele fisicamente, a gente diz que internamente ele tem duas estruturas. Uma é onde está ocorrendo de fato a geração ou a transformação de energia química em energia elétrica, no caso das baterias, que é a força eletromotriz, nome muito justo. Força eletromotriz, a força que move o elétron. Porém, ele também tem na sua constituição resistência elétrica, que a gente chama de resistência interna. Então tu vê um gerador de eletricidade, ele tem força eletromotriz, mas ele também tem resistência interna. E isso vai ter uma consequência grave. Quando eu for medir a tensão nos polos desse gerador, polos ou bornes, tem que saber o nome, que essa regiãozinha aqui, ó, são os polos do gerador. Tem alguns livros bornes. Seria, por exemplo, na tua pilha, né, convencional, os bornes seriam aquele metalzinho ali e aquele outro metalzinho ali. Na tomada, os polos são os dois plugzinhos que tu enfia as coisinhas aí. Numa bateria de carro, seriam os dois plugs de chumbo, que onde a gente coloca, prende a fiação do carro. Então, polos, bornes. Eu quero arrumar uma equação que me permita calcular qual é a voltagem, popularmente falando, qual é a diferença de potencial que atua nos polos desse gerador. Essa equação que vai surgir vai ganhar o nome de equação do gerador. Nada mais justo. O gerador tem uma geração de energia na força eletromotriz, que coisa boa. Porém, quando a corrente elétrica vai percorrer o gerador, quando uma corrente elétrica percorre um resistor, há uma queda de tensão, né? E para a gente descobrir o quanto a tensão cai, a gente usa URI. Não é isso? Tem o R, tem o I, multiplica, dá quantos volts eu estou perdendo em cima do resistor. Então o que vai me sobrar de tensão nos polos do gerador é aquilo que eu gerei, menos aquilo que eu perdi na sua resistência interna, R vezes I. Essa é a famosa equação do gerador. Observe como ela é intuitiva. Outra coisa importante é a gente fazer um gráfico da tensão nos polos de um gerador à medida que a corrente elétrica o percorre. Isso vai se chamar de curva característica do gerador. Essa equação é de que grau? Primeiro grau, crescente ou decrescente? Decrescente, então é uma reta decrescente, né? Quando o I é zero, o V é o próprio E. Quando o I é zero, o V dá E. E à medida que o I aumenta, o V vai diminuindo linearmente. Essa é a curva característica do gerador. E essa corrente elétrica ali é a maior corrente que pode percorrer um gerador, chamada de corrente de curva
Uma coisa muito comum também sobre geradores é eles nos perguntar quanto vale a corrente de curto-circuito. Observe que quando está ocorrendo um curto-circuito no gerador, a tensão nos polos vale 0. Quer dizer que para descobrir a corrente de curto-circuito, é só pegar a equação do gerador e colocar 0 no V. Menos passa mais, está multiplicando, passa dividindo. É assim que se descobre a corrente de curto-circuito. Não é algo desejável. Nunca, ninguém vai comprar uma pilha, vai pegar um pedaço de fio e vai conectar a bundinha da pilha no pininho ali da pilha. O que vai acontecer é que a tua pilha vai se esgotar em poucos segundos, pode até explodir na tua cara se tu der azar, pode se queimar nesse fio que vai ficar quente, e vai fazer o que com a pilha? Fazer nada. Então ninguém vai lá e como uma vez eu fiz em casa, peguei um plug de tomada, fiz um curto-circuito e engatei na tomada. Para morrer eletrocutado, para desligar a luz da casa, qual é o objetivo disso? Pega uma bateria de carro e conecta um polo no outro. Isso é uma doença, ninguém faria isso. Se acontecer por azar, aí se a gente precisar calcular a corrente que percorreria o gerador, a gente pode usar essa formuletazinha. Tu não vai ganhar essa fórmula, tu vai ganhar essa. Tu tem que saber que quando ocorre o curto-circuito, a tensão dos polos é 0, tu bota 0 ali e acha I. Só isso. Outra coisa importante saber, tu já estudou pilha em química esse ano? Tu vai lembrar logo, recém, né, vai ser revisada a matéria, que uma pilha na verdade é formada de dois metais. Um com mais tesão por elétron, outro com menos tesão por elétron, eletronegatividade. Quando tu conecta esses metais, um cara oxida enquanto o outro cara se reduz e surge a corrente elétrica. E o metal ele já tem resistência elétrica por si só. Ou seja, não pensem vocês que dentro de um gerador tem uma estrutura com resistência e uma estrutura sem resistência. Se fosse assim, eu pegaria um alicate, cortaria essa merda e jogaria fora a resistência interna. É importante entender que na prática, a força eletromotriz e a resistência interna estão unidas. Não tem como tu tirar, não, vou tirar a resistência interna. Ninguém colocou resistência interna ali porque quis. O ideal é que não existisse essa resistência interna, mas ela existe. Então tá, te mostrei como é que a tradução da equação do gerador, bem intuitiva, é o que eu gerei menos o que eu perdi. É isso que sobra. Te mostrei que fazendo o gráfico dá uma reta decrescente chamada curva característica. Te mostrei que se a gente faz um curto-circuito nos bornes do gerador, dá para descobrir qual é a máxima corrente que eu percorro. Mas tem outras perguntas muito comuns em gerador elétrico que podem deixar o aluno bem confuso. Eu já te mostrei as fórmulas para calcular a potência. Mostrei, né? PUI, deduzimos inclusive, né? Sim? E tem o URI, né? Substituindo o URI no PUI, fica RI ao quadrado. Um aluno do Chapecó me disse que chama de PUI e aí inverte, né? O pintinho caipira fica PIR. Olha só a piada, cara. Essa eu não conhecia, aprendi ontem. PIR. É o pintinho caipira. Pio. Ah, pio. O pintinho fala pio, agora entendi. Pio. Entendeu? Aí se é pintinho caipira, fica PIR. Também não entendi agora. PIR. Que loucura, hein? Vou isolar o I que fica U sobre R, né? E vou substituir ali. Fica P igual U ao quadrado sobre R. São as três fórmulas clássicas, né? Deixa eu apagar aquela ali que é igual ali embaixo. São as três fórmulas clássicas para calcular a potência, certo? Às vezes é melhor uma, às vezes é melhor outra. Só que aí o cara vem e começa a me encher de pergunta, tipo, qual é a potência gerada no gerador? Aí ele pergunta depois, qual é a potência útil? Qual é a potência útil do gerador? Ou ainda, qual é a potência dissipada? Dissipada. Só que tu não vai ter essas fórmulas que eu vou passar para vocês agora. Tu vai ter que saber usar uma dessas três fórmulas de potência e aplicar, usando um pouco de bom senso, adequadamente. Onde é que tu acha que está sendo gerado alguma coisa? É nos bornes? É na força eletromotriz?
ou é na resistência interna? A resistência interna não ocorre geração de energia, né? Pelo contrário, ocorre perda, ó, menos R vezes I. Está havendo dissipação de energia. Pelo contrário, aí é onde há perda de energia. Será que é nos polos que está ocorrendo a geração de energia? Não tem nada no polo não está de fio. A única coisa que pode estar gerando energia, gerando entre aspas, transformando, é a força, que é uma voltagem, que é medida em volts. Então, para calcular a potência gerada, em vez de usar P igual a U vezes I, eu uso E vezes I, ou I vezes E, tanto faz. Tu não vai ter essa forma, tu vai ter essa. Tu é que tem que sacar que a geração está ocorrendo na força eletromotriz e trocar o U pelo E. Qual energia eu estou aproveitando? Eu estou conseguindo aproveitar toda a energia da força eletromotriz? Não, porque tem uma parte que é perdida na resistência interna. Então aquilo que eu aproveito é o que está nos polos. Por isso que a potência útil é V vezes I, ou U vezes I também. Eu vou chamar de V e vou dizer que o V é a tensão aos polos. Tensão nos polos. E a potência dissipada sobrou quem para dissipar a energia? A resistência interna. Para calcular a potência usando I e R, essa fórmula é uma boa, eu só vou chamar o Rzão de Rzinho, para deixar claro que eu estou falando da resistência interna. Potência gerada, potência útil, potência dissipada. Se o cara acredita na conservação de energia, fica claro que a potência gerada é igual à potência útil mais a potência dissipada, a lei da conservação de energia. Então, peraí. Então eu posso dizer que a potência útil é a potência gerada menos a potência dissipada. Se a fórmula da potência útil é E vezes I e a fórmula da potência dissipada é RI ao quadrado, se eu fosse fazer o gráfico da potência versus corrente, que formato ficaria esse gráfico? Equação de segundo grau, que formato? Parábola com cavidade voltada para baixo, porque o A ao quadrado é negativo, né? Certo? Na frente do A ao quadrado é negativo. Peraí, então ali no vértice vai acontecer a tal da potência máxima, né? Então tu vê, se eu quiser achar a fórmula da potência máxima, eu teria que manjar um pouquinho de função de segundo grau, né? Alguém pode me dar uma dica como é que eu obtenho a potência máxima ali? Acha o x do vértice e substitui na função, acha o y do vértice. Acha o vértice, toda razão. Como é que acha o x do vértice? Ah, que bonito! X do vértice é igual, o B é E, né? Então fica menos E sobre 2 vezes A, e o A é menos R, tudo bem para vocês? 2 vezes menos R. Então eu descobri que a corrente que gera a potência máxima é E sobre 2R. Se eu jogar essa corrente elétrica ali no I, ó, eu vou descobrir a fórmula da potência máxima. Olha que dedução bonita. Pmax é igual E que multiplica o I, e o I é E sobre 2R, menos R que multiplica I ao quadrado, E sobre 2R ao quadrado. Potência máxima. Tu faz esse algebrismo aí, né, cara? Tu faz isso aí, depois tu te diverte à tarde e faz isso aí. E ao quadrado sobre 4R. Pô, sinceramente, cara, essa fórmula da potência máxima tu não vai ter. Não vai ganhar. E eu realmente não acredito que a maioria vai chegar no nível de física que possa, em poucos minutos, deduzir essa fórmula. O cara tem que saber o que é a potência gerada, a potência útil, potência dissipada, achar a relação entre elas, isolar a potência útil, ver que dá uma equação de segundo grau pela madrugada, é demais. Tu pode, óbvio. Mas tenho que arrumar uma forma mais prática de achar a potência máxima. E uma forma bem prática de arrumar a potência máxima é lembrar que ela ocorre bem no meio da curva característica. E se é bem no meio, a força eletromotriz não vai ser toda, vai ser pela metade, né? A tensão atuando. E a corrente elétrica não vai ser a corrente de curto, vai ser a metade. E se a corrente de curto é E sobre R, a metade é
sobre 2R. E já que potência é V vezes I, o V que vai estar atuando é E sobre 2 e o I é E sobre... Oh, que rapidinho, que gostosinho. E ao quadrado sobre 4R. Então é uma forma prática de tu achar a potência máxima de um gerador. Pega a curva característica e calcula a potência bem no meio dela. Bum. Aí tu já acha a potência máxima sem ter que fazer parábola, sem ter que fazer uma análise mais profunda. Últimos comentários sobre geradores, antes de ir para receptores. Pergunta famosa também, calcule o rendimento do gerador. Lembrem-se que rendimento é sempre a ideia de lucro sobre investimento. O rendimento, então, olha que legal, rendimento. O que é o lucro que eu espero de um gerador? Potência útil. O investimento que eu fiz? Potência gerada. Potência útil? V vezes I. Potência gerada? E vezes I. Corta o I. O rendimento de um gerador? V sobre E. É a tensão dos polos dividido pela força eletromotriz. Cara, muita coisa de uma vez só, hein? Falta só te mostrar o que acontece quando a gente conecta vários geradores. Chama-se associação de geradores. Então vou abrir um espacinho ali antes de falar de receptores. E tu vê, né? Que bom que eu falei de associação de resistores na aula de hoje de manhã. Revisei. Porque eu vou precisar te mostrar uns detalhes aí na associação de geradores. Bonita a tua pergunta. Olha, na máquina térmica, o rendimento era trabalho sobre calor da fonte quente. Mas como o calor da fonte quente, como o trabalho era o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, só por eu ter substituído uma equação na outra e ter usado um pouco de álgebra, eu separei isso em duas frações, né? Q sobre Q menos QF sobre Q. Por isso que brotou 1. Tá? Só porque eu substituí uma fórmula na outra. Aí eu vou fazer aparecer 1 ali também. Vamos fazer aparecer. Porque V é E menos R vezes I. Foi divertido também. Eu nunca usei essa equação. Nunca tinha feito ela na minha vida, porque nunca me fizeram essa pergunta. Mas hoje já estou mais feliz. Olha que legal a pergunta que tu fez. E realmente, ó, o bacana dessa equação é que eu posso calcular o rendimento do gerador, sabendo a resistência interna, a corrente que o percorre e a força automotriz. Não precisaria saber a tensão dos polos. Então, uma nova fórmula de rendimento do gerador, inédita, pelo menos para mim. Legal. Claro que qualquer livro decente vai ter essa discussão, entendeu? Vai ter essa discussão aí em qualquer livro. Bonita a tua pergunta, garoto. Tu viu? Ela ficou incomodada que tinha um menos alguma coisa na máquina térmica, né? E não tinha aqui, né? É assim que é aluno curioso. Adorei. Parabéns pelo comentário. A associação de geradores também pode ser em série. E vai ser assim, ó, tu pegar um gerador, conectar em outro gerador, conectar em outro gerador. E assim por diante. Um deles vai ter resistência interna R1 e força automotriz E1 e assim por diante. São geradores, ó, como uma pilha conectada na outra pilha, aí conecta a outra pilha. Eu tenho que dar um jeito de descobrir um único gerador que valha pelos outros. Ele vai ter uma resistência interna equivalente e uma força eletromotriz equivalente. Vocês podem me ajudar, por favor? O que teu coração diz? Como que eu determino a resistência
resistência equivalente nesse caso. Como é que era a associação em série de resistores de hoje de manhã? Ah, era só somar. E como é que esses resistores estão? Então é só somar. Resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3 mais blá blá blá. E o que tu acha que vai acontecer se uma pilha de 1,5 volt, outra de 1,5 volt, mais uma de 1,5 volt? Quantos volts eu vou ter ao todo? Somar, né? Diminuir não faz sentido, né? Somar. Então tu vê a força eletromotriz equivalente é E1 mais E2 mais E3, e aí tu transforma os vários geradores num só e usa a teoria que foi estudada. Qual é a vantagem de associar geradores em série? O que eu ganho? Maior força eletromotriz, mas tem uma desvantagem, eu acabo aumentando a resistência interna, né? Então, se tu tiver vários geradores e nenhum deles dá a tensão que tu deseja, acople eles em série para dar uma tensão maior. Show de bola. Só tem que verificar se essa resistência interna não vai ficar muito grande e te prejudicando. E uma outra forma de associar geradores é em paralelo. Em paralelo, meus amigos, não faz o menor sentido tu conectar geradores diferentes. Os geradores têm que ser idênticos para que valha a pena conectá-los em paralelo. E mais uma vez eu vou querer descobrir um único gerador que equivale aos outros. Primeiro, por que tu jamais deve pegar uma pilha nova e colocar ao lado de uma pilha velha? Cuidado, tá, gente? Às vezes tu olha no aparelho, as pilhas estão lado a lado, tá? Esses dias eu fui olhar um controle remoto lá que eu fui substituir as pilhas, e eram 3 pilhas lado a lado. É garantia de que elas estão conectadas em paralelo? Não, não, porque tem uma plaquinha metálica conectando isso a isso e uma plaquinha metálica conectando isso aqui. Desculpa, as pilhas estavam giradas. Uma era colocada virada para um lado. O que os fabricantes não fazem para economizar alguns centavos, né? E a outra era conectada para o outro lado. Uma para cima, a outra para baixo. E eu vi que tinha uma plaquinha metálica conectando essa nessa e uma plaquinha metálica conectando essa nessa. Elas estão em série. Tudo bem para vocês? Porque aí eu uso um pedacinho de metal pequenininho para conectar elas. Se eu colocasse elas viradas todas para o mesmo lado, para eu poder fazer uma ligação em série, eu teria que pegar um fiozinho que vem daqui e conecta ali. Para poder economizar alguns centímetros de fio, como eles produzem milhões dos aparelhos, pode dar uma diferença de lucro, né, de milhares e milhares de reais. Só inverter a pilha, foda, cara. Inacreditável. Bom, então tu vê, né? Se no teu aparelho as pilhas estão lado a lado e conectadas em paralelo, ou seja, tem uma única placa metálica unindo elas aqui e uma única placa metálica unindo elas aqui embaixo, aí elas estão em paralelo, concorda comigo? Se tu pega uma pilha velha e 2 pilhas velhas e bota uma pilha nova, mesmo com o aparelho desligado, mesmo sem tu estar apertando o botãozinho do controle remoto, 2, 3 dias depois a pilha nova está morta. Porque ela vai ter uma voltagem, popularmente falando, maior do que as velhas. Ela vai tentar recarregar as pilhas velhas. E se as pilhas não forem recarregáveis, em pouco tempo a tua pilha nova está morta, sem ter usado o aparelho. Por isso que tu jamais deves acoplar geradores em paralelo distintos. Meu primo fala que eu não tenho carro, que eu tenho implemento agrícola, porque é uma caminhonete velha, uma D2089. E aí o implemento agrícola é foda. Mas eu amo ele, mesmo assim, não tem problema. Primo, parceiro. Eu falo pra ele que ele é fisioterapeuta, né? Aí quando eu encontro ele, assim, ele aspirasse quantos velhinhos hoje? Né? Porque ele é fisioterapeuta, né? UTI, catarreira na velharada, tem que aspirar. Aí já fica equilibrado, né? Quando ele implementa agrícola e tira o catarro dos velhos.
Fui eu trocar a bateria do carro, só que são 2 baterias. Mas no início de carreira, né? Não tinha nem dinheiro para comer direito. Falei, Bico, não vai. Bota fazer um bico aí, troca uma bateria só. Eu sabia da cagada que eu estava fazendo. O eletricista me falou, pô, tá, vai destruir a tua bateria nova, né? Não tem direito, só mês que vem para botar outra. Dito e feito, né? Botei a bateria nova do lado da velha. Fui para o trabalho 2, 3 dias. No 4º dia, tive que ir no eletricista, arrumar um dinheirinho e trocar as 2 baterias. Então não tem jeito, vai trocar a pilha, vai trocar a bateria, vai trocar geradores em paralelo, já troca tudo. Deixar um novo e os outros velhos vai gerar um problema, vai gerar perda de energia mesmo com o aparelho desligado. Por isso que eu não chamei de E1, R1, R2, R3, E1, E2, E3, chamei tudo de E, tudo de R. Qual era a característica da associação em paralelo de resistores de hoje de manhã? A tensão era a mesma. Qual que tu acha que vai ser a tensão equivalente, a força motriz equivalente? Posso somar? E mais E mais E deu 3E. Não, né? É o próprio E. O aluno poderia pensar assim, professor, que idiota, então quem é o babaca que vai associar em paralelo geradores? Calma, calma que já vai ter uma vantagem. Se eu precisar de mais voltagem, mais tensão, adianta associar geradores em paralelo? Não adianta nada. Se tu tiver 10.000 pilhas de 1,5 volt em paralelo, tu vai ter 1,5 volt. Mas a vantagem é a seguinte, vocês lembram o que acontece com resistores em paralelo? Como é que a gente soma resistores em paralelo? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Se eu fizer essa soma N vezes, quanto que vai dar? N sobre R, aceitam? Se fosse 3, né, daria 3 sobre R. Se são N sobre R, invertendo ambos os lados, R sobre N. Conclusão, o que acontece com a resistência equivalente, a resistência interna equivalente? Ela fica reduzida, né? Se forem 2 pilhas em paralelo, a resistência interna cai pela metade. Se forem 10 pilhas em paralelo, cai a 10ª parte. Resumindo, quando eu associo geradores em série, eu quero aumentar a tensão e eu pago o preço por ter uma maior resistência interna. E se eu associo geradores em paralelo, a tensão já é satisfatória. Eu quero é mais corrente elétrica. Diminuindo a resistência interna, eu consigo uma maior corrente elétrica alimentando o circuito. Então tu vê, se eu não tivesse falado da associação em série de resistores e associação em paralelo, eu não poderia fazer esse comentário satisfatoriamente, né? Por isso que foi bacana a gente ter feito na ordem em que a gente fez. E não tem jeito, né? Agora que a gente discutiu geradores, seria legal a gente aproveitar o embalo e começar a falar de receptor. Mas antes eu quero fazer um exemplo. 40 minutos passa muito rápido, né, meu querido? Quero fazer um exemplo clássico aqui de gerador, para de repente, se não sobrar tempo para receptores, a gente começa na semana que vem. Revisa e começa na semana que vem. Exemplo. Sabendo que o gerador cuja curva característica está representada foi ligado a um resistor de 18 ohms, determine. Então tu vê, eu te dei a curva característica de um gerador, para dar um resultado bonito, deixa eu pensar. Acho que é isso aí. Então tá lá, ó, sabendo que
que o gerador cuja curva característica está representada foi ligado a um resistor de 18 ohms, determine. Aí pode perguntar mil coisas, né? A corrente elétrica, a potência dissipada na resistência interna, o rendimento. Várias perguntas poderiam ser feitas, né? Me ajudem, por favor. Como é que eu mato essa charada? Potência dissipada é R e ao quadrado, né? Qual é a resistência interna? Não, essa é o gerador foi conectado a uma resistência, né? Então tu tem que entender que eu tinha um gerador e eu conectei esse gerador, esse cara, uma pilhazinha, uma bateria de carro, eu conectei externamente um resistor de 18 ohms. Ou seja, eu ainda não te contei quem é a resistência interna do cara. A única coisa que está explícita no gráfico é a força automotriz, né? Quanto é a força automotriz? 12. Ó o nosso estudo ali. Força automotriz, 12, obrigado. Força automotriz, 12 volts. Como é que eu vou achar a resistência interna para poder matar essa charada? Boa, garoto. Corrente de curto-circuito é uma boa saída. Como a gente não vai ter aquela fórmula no vestibular, eu vou usar a fórmula que tu vai ter, que é a equação do gerador. No curto-circuito, a tensão é quanto? 0, né? A corrente é que é 6, né? A força automotriz, vocês já viram que é 12. Quero achar a resistência interna e a corrente é 6. Menos passa mais, está multiplicando, passa dividindo. A resistência interna é 2 ohms. Agora eu sei que aquele cara ali tem 2 ohms. Agora já deu para enxergar quem é o circuito, né? Vai dar para calcular a corrente elétrica, concorda comigo? A forma elegante de fazer isso eu te mostro daqui a pouco. A fórmula prática de fazer isso é Uri. Qual é o U? É o 12, né? É 12 volts. Quem é a resistência? 20, né? 2 com 18 estão em série, né, gente? 18 mais 2, 20. Aí tu calcula o I. Tá multiplicando, passa dividindo. 0,6 ampere. Calculei a corrente elétrica. A primeira morreu. Agora eu concordo com a colega. Dá para calcular a potência dissipada. A resistência interna eu já sei que é 2 e a corrente eu já sei que é 0,6 ao quadrado. Vai dar uma potência dissipada de 0,36 vezes 2, 0,72 watts. E como é que se calcula rendimento? V sobre E. O E eu já sei que é 12, mas como é que eu descubro o V? V é igual a E menos R vezes I. O E é 12, o R é 2, o I é 0,6. 12 menos 1,2, 10,8 volts. E aí então é só fazer a divisão. 10,8 sobre 12. Achamos o rendimento do cara. Nada demais. Eu no fim faltou um comentário. Eu queria te mostrar o que significa aquele ângulo ali, gente, ó. O que é a tangente do ângulo alfa? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o ICC. Mas quem é o ICC ali? A corrente de curto. E sobre R, divisão de fração é a primeira. Então, no comentário que tinha faltado, o ângulo que a curva característica faz horizontal, a tangente desse ângulo remete à resistência interna. Quer dizer que quanto mais inclinada a curva, maior a resistência interna. Quanto menos inclinada, menor a resistência interna. Um comentáriozinho que tinha me escapado. Cara, tu vê um mundo de informação que eu vomitei para ti em uma aula, né, cara? Isso aí num curso normal é umas 2 aulas, pelo menos, para o cara discutir isso. Então, tem que fazer exercício essa semana. Tudo bem, meu querido? Como é que tá o Zé? Tudo jóia. Digo boa tarde. Só tu para animar essas criaturas, hein? Ô,
ligeirinho no banheiro, cague, faça suas fezes.